Bom, saudações a todos. Hum, eu sou Adalberto Boca, cirurgião pediátrico, e hoje trago o tema de torção testicular. Na nossa última palestra, estivemos aqui a falar sobre o testículo não descido ou a criptorquidia. Hoje vamos abordar a temática de torção do testículo, que é uma entidade relativamente frequente, principalmente nos adolescentes, e que, se esta entidade não for diagnosticada a tempo e ser tratada também de forma rápida, pode culminar com a gangrena, que seria a morte do testículo, o que na vida adulta pode comprometer aquilo que é a fertilidade deste indivíduo. Se lembrarem, na semana passada, quando vimos a falar do testículo não descido, abordamos muito também esta componente da fertilidade, que é uma questão que tem sido frequentemente colocada pelos pais, os pais, os cuidadores, sempre que um filho, um sobrinho, um neto tem um problema no nível do testículo, a grande questão que tem sido colocada é: será que este meu filho, este meu neto, este meu sobrinho terá filhos ou não? Portanto, esclarecemos na temática do testículo não descido, é que também vamos ao longo da nossa apresentação, vamos tentar esclarecer que são os pontos mais importantes relacionados com esta entidade. Mas antes de prosseguir com a minha palestra ou a minha apresentação, gostaria de lhe recordar para seguir a minha página. Nesta página poderá encontrar muitas apresentações ligadas à área da cirurgia pediátrica. O objetivo é partilhar com os pais, os cuidadores, aquelas que são as principais patologias que são a principal causa de procura de um cirurgião pediátrico, que algumas dessas patologias, se não forem tratadas a tempo, podem levar a consequências drásticas. Portanto, o nosso objetivo é informar a todos de forma que não cheguemos a esta situação, a situação de complicações. Quando mais cedo os doentes chegarem ao consultório de cirurgião pediátrico, melhor será o prognóstico no que diz respeito à sua patologia. Bom, isto não é só para o cirurgião pediátrico, é para todas as patologias de forma geral. Então, o que é que seria, portanto, a torção do testículo? E por que é que isto acontece? Então, a torção do testículo seria uma rotação do testículo sobre os seus elementos. Então, quais são esses elementos? Ahn, Se vocês se lembrarem, nós dissemos na nossa última palestra que o testículo é formado ao nível da região abdominal, ok, dentro da barriga, e depois, com o tempo, até mais ou menos a 35ª semana de gestação, o testículo deve se posicionar aqui ao nível do escroto. Então, este movimento que o testículo faz para se depositar ao nível do escroto, ele é acompanhado por seus vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos é que garantem a irrigação do testículo, ok? Transportam o sangue para o testículo. Então, garante que o testículo tenha vida com este suprimento sanguíneo, mas também permitem também a drenagem venosa, ok? Deste testículo. Então, o que acontece é que esse testículo pode rodar sobre esses elementos aqui. Então, faz este movimento, como podem ver. Se faz esse movimento aqui, temos essas voltas que o testículo dá. Pode ter uma rotação completa, significa que rodou de forma completa, chegar até 360 graus, ou pode rodar mais que isso, e dependendo do grau da rotação, isto implicará terá impacto naquilo que são as manifestações ou naquilo que são as complicações. Então, quando o testículo roda, a vascularização, este sangue
que vem para este testículo já não chega de forma suficiente. E como consequência, esse testículo para de receber o sangue e por fim pode chegar a perder a vida. Digamos assim, uma linguagem mais fácil, pode chegar a perder a vitalidade. Porém, a pergunta será, mas por que que esse testículo roda? Será que todos os testículos têm esta probabilidade de rodar? Então, o testículo, ao nível do escroto, é coberto por uma camada, esta aqui, que nós chamamos de túnica vaginal. Então, esta túnica vaginal faz com que contribua, está aderida ao testículo e à bolsa. Então, garante com que o testículo esteja fixo ao nível da bolsa escrotal. Só que em algumas situações, o normal é que o testículo seja mais ou menos nessa túnica vaginal completamente aderida. Mas em algumas situações, esta túnica vaginal tem uma inserção alta, como podem ver aqui, aqui ainda mais alta, se insere aqui, muito acima do testículo. Então, esta inserção permite ou deixa um espaço suficiente de testículo livre junto dos seus elementos para torcer, para virar e vira sobre esses elementos aqui. Isso chama-se inserção em badalo de sino. Então, todos os indivíduos ou os indivíduos que tiverem esta inserção da túnica vaginal têm um maior risco de sofrer de torção do testículo. E diferente deste que a túnica vaginal insere-se logo aqui onde termina o testículo e o epidídimo. Este aqui tem menor distorção quando comparado com este. Então, isso ocorre a tração, isso vai combinar com a isquemia, que é a interrupção do suprimento sanguíneo. E a torção do testículo tem sido o principal diagnóstico em todos os rapazes que vêm ao consultório com queixa de dor no testículo de início agudo. Então, se tens um menino que do nada de um minuto para outro, de uma hora para outra, de repente começa a se queixar com uma dor a nível do testículo, até prova o contrário, pode ser uma torção testicular. Daí que é muito importante procurar os serviços de saúde de forma rápida, porque isto é uma emergência médica. Emergência médica no sentido de garantir a salvação deste testículo. Pronto, então. Quais são as condições que favorecem a torção do testículo? Como eu havia dito antes, a inserção alta da túnica vaginal, que é a inserção badal de sino, este é o principal fator predisponente. Então, se o indivíduo tiver esta situação associada a uma contração do músculo cremaster, o músculo cremaster é o músculo que acompanha esses elementos do testículo, os vasos e o cordão espermático. Então, uma contração do músculo elástico pode fazer com que esse testículo eleve e vire e se torça. Tem-se dito também que mudanças bruscas da temperatura também contribuem para a torção do testículo. O testículo tem tendência a estar um pouco mais elevado, facilmente pode torcer. E o crescimento rápido do testículo durante o período da adolescência, com o aumento da sua vascularização, pode ser considerado também como um fator de risco para a torção do testículo. E isto, de alguma forma, é aceite porque a torção do testículo é muito frequente no período da adolescência. Então, isso teria a ser justificado por este aumento rápido do crescimento e da vascularização deste. E outro aspecto muito importante é se dentro de uma família temos, por exemplo, um filho, se o pai teve história ou teve torção de testículo em algum momento na vida, este filho tem maior risco de desenvolver também torção de testículo quando comparado a um menino que dentro da sua família não há nenhum histórico de torção do testículo. Também situações de processo inflamatório, estamos a dizer,
uma inflamação a nível do testículo, chamamos de orquite, ou um trauma, um testículo que sofre um trauma, que pode ter um hematoma, também tem maior risco de sofrer a torção. E também os indivíduos que têm um testículo não descido, que é aquele que dia tem maior risco de desenvolver a torção do testículo quando comparado com os indivíduos que têm testículos tópicos. Os testículos são ao nível da bolsa escrotal. E quanto à epidemiologia? O pico de incidência, como eu havia dito antes, é mais ou menos na adolescência, entre os 10 e os 16 anos, por isso temos que prestar muita atenção. Uma dor testicular, principalmente nessa faixa etária, até que prova o contrário, trata-se de torção do testículo. A sua prevalência é de 1 por cada 4.000 indivíduos e pode ocorrer mais do lado esquerdo, raramente, mas pode acontecer, mas é bastante raro que o indivíduo se apresente ao nível do consultório, ao nível da urgência, com uma torção do testículo dos dois lados, que designamos de bilateral. Então, qual será a queixa deste indivíduo ou desta criança, deste adolescente que apresenta a torção testicular? O principal motivo de procura dos serviços de saúde é a dor a nível testículo, que é uma dor intensa, de início agudo, de forma brusca, e é uma dor contínua, que não cessa com o tempo. É uma dor contínua e de início súbito que é unilateral. Unilateral por quê? Porque só vai doer o lado afetado. Se o indivíduo tem torção do testículo do lado direito, vai começar com uma dor intensa ao nível do lado direito. E muitas das vezes essa dor inicia durante o sono. Então, a criança acorda com uma dor intensa ao nível do testículo, uma dor contínua que é unilateral, é uma dor bastante importante. E o doente pode se queixar também que tenha náuseas ou vômitos em cerca de mais ou menos até 60% desses casos. E, em alguns casos, se o indivíduo não tiver uma torção completa, se voltamos para esta imagem, aqui seria uma torção completa. O testículo está completamente torcido. Tocamos aqui, deu umas duas voltas. Há situações em que o indivíduo pode ter uma torção completa, mais ou menos uns 180 graus, nesta situação, e pode por si só distorcer, torcer e distorcer. Então, este indivíduo pode apresentar uma dor intermitente. O que é que significa? Que é uma dor que aparece e desaparece, aparece e desaparece. Isso significa que teve uma torção parcial e depois distorceu. Mas, de regra geral, é uma dor contínua, uma dor intensa, de início agudo e que se apresenta de um lado. Como dissemos antes, é muito raro que o indivíduo apresente a torção testicular de forma bilateral, que se, na sua admissão tenha a torção nos dois testículos. Então, quando aparece uma criança com torção do testículo a nível, ou com dor a nível do testículo, que achamos nós que pode ser uma torção do testículo, submetemos esse indivíduo a um exame físico. O exame físico é avaliar o doente, ver. Então, recomendamos sempre para baixar as calças, e avaliamos o escroto. Primeiro, inspecionamos, que é visualizar. Só com a inspeção podemos mais ou menos ter ideia se esse indivíduo apresenta ou não uma torção testicular. Por quê? Porque o testículo que tem torção tem um posicionamento diferente do testículo que não está torcido. Geralmente, o testículo torcido está horizontalizado. Como pode ver esse testículo, normalmente o testículo não torcido, tem mais ou menos esta posição, digamos, vertical, oblíquo, mais ou menos assim, como deve ser o testículo, mais ou menos assim, verticalizado. Mas quando está torcido, o testículo tem tendência a ficar numa posição horizontal. Pode ver aqui a diferença. Verticalizado, aqui está horizontalizado. Outro aspecto mais muito importante, como está torcido, digamos que os vasos, como virou sobre seus próprios vasos, isto acaba encurtando essa distância dos vasos. Então, esse testículo tem tendência a estar um pouco mais acima. Então, o indivíduo tem uma dor no testículo, a expansão, encontramos um testículo elevado e horizontalizado.
E só com esta avaliação, com esta visualização, é feito o diagnóstico de torção do testículo e a partir deste momento é indicado o tratamento. E o exame físico, para além da expansão, podemos fazer a palpação, que é pegamos o testículo para avaliar e uma das técnicas que temos feito é tentamos elevar esse testículo que tem dor. Se este indivíduo, se esse paciente, com a elevação desse testículo, a dor melhorar, muito provavelmente não se trata de torção. Trata-se de uma condição que chamamos de orquite, que é um processo inflamatório a nível do testículo. Mas se levarmos esse testículo e mantiver-se com a dor, a probabilidade de se tratar de uma torção testicular é bastante grande. Portanto, não há melhoria da dor com a elevação do testículo. E pode ser feito exames de imagem. Tem sido recomendada a realização de uma ecografia com Doppler. É uma ecografia escrotal com Doppler. Doppler ajuda a ver se esse testículo tem vascularização ou não, ou se o sangue consegue chegar ao testículo ou não. Isto é muito importante, porque ajuda a prever a possibilidade de salvarmos este testículo. Porém, um aspecto muito importante que devemos clarificar aqui é que os exames de imagem não devem atrasar o diagnóstico de uma torção testicular. O que isso quer dizer? Suponhamos que bem um indivíduo está com uma dor testicular há 4 horas, sugestiva de uma torção de testículo. E no nosso hospital não temos acesso a uma ecografia com Doppler, que é para nos ajudar a chegar ao diagnóstico, e a ecografia com Doppler pode ser conseguida no hospital que dista mais ou menos, podemos considerar uns 50 quilômetros. E para chegar lá, o paciente precisa mais ou menos de 1 a 2 horas. Então, mais 2 horas para chegar no seu hospital, depois ser avaliado, digamos que vai demorar cerca de 3 horas. Mais 4 horas são 7. Já é um tempo muito suficiente, é muito tempo que passou. O risco desse testículo perder a vitalidade é maior. Nesta situação, numa situação em que o exame de imagem, nesse caso a ecografia, não está disponível, ou pode atrasar o diagnóstico da torção testicular, recomenda-se fazer o tratamento apenas com base num diagnóstico clínico e exame físico que for feito pelo médico. Isto por quê? Porque vale a pena submeter o paciente a uma exploração, a cirurgia, nesse caso, para avaliar o testículo, e chegar lá e encontrar que não se trata de torção, do que deixar o doente esperar um exame e quando for levar o doente para operar, esse testículo já estiver com gangrena. Testículo perdido já não tem nenhuma recuperação. Então, não se surpreenda se o médico dizer vamos operar a criança porque achamos que tem torção testicular, mesmo que não tenha feito nenhum exame para confirmar este diagnóstico. Repito, sempre que houver alguma probabilidade de demora na realização do exame, o doente apresenta sintomatologia já há algum tempo, é melhor deixar o exame para trás e submete-se doente a uma intervenção cirúrgica, neste caso para poder distorcer. Como está torcido, é só distorcer. Então, qual é o tratamento que é feito? Tem-se feito uma distorção manual. Distorção manual é tentar, como o testículo está torcido, ao nível da bolsa escrotal, sem abrir a bolsa, tentar virar no sentido contrário ao sentido da torção. Mas esta é considerada uma medida aliviadora transitória, porque a posterior esse doente tem que ser submetido a uma intervenção cirúrgica, porque pode ser que a nossa distorção não tenha sido completa. Mas não só, mais importante, esse testículo, como dissemos anteriormente, tem problema de inserção. Se torceu agora, por mais que façamos distorção manual e dê certo,
amanhã esse testículo pode voltar a distorcer, a torcer de novo. Portanto, leva-se ao bloco não só para que seja feita a distorção, mas também para se fixar esse testículo. É feito um ponto que se fixa esse testículo ao nível do escroto para que não volte mais a torcer. E no mesmo tempo é feita também a fixação do outro testículo que está normal. Porque se esse testículo tem uma torceu hoje é porque tem uma inserção anômala, o outro também, se um tem uma inserção anômala, o outro também apresenta inserção anômala. Então, se um torceu, o outro também tem probabilidade de torcer. Então, quando se faz tratamento cirúrgico, se é feita a distorção, se o testículo ainda estiver com vitalidade, com vida, com bom suprimento sanguíneo, é feita a fixação e no mesmo momento fixa-se também o testículo contralateral. Como eu havia dito anteriormente, isto é uma emergência médica, é uma emergência cirúrgica. Por quê? Pois acredita-se que a janela de oportunidade para o tratamento desta entidade é de 4 a 8 horas depois do início dos sintomas. 4 a 8 horas depois do início da dor. Se a criança, por exemplo, começou com dor às 0 horas, só foi ao hospital às 6, significa que já perdeu 16 horas. Então, se o doente não for tratado nas primeiras 6 horas, a probabilidade de perder o testículo é muito grande. Estamos a dizer que são 6 horas que passaram sem que esse testículo tenha recebido sangue. Então, a probabilidade desse testículo já estar com isquêmia ou com gangrena, já não ter vida, é muito grande. Vários estudos foram feitos e que comprovaram esses resultados. Por exemplo, um testículo com um tempo de duração maior que 12 horas, em cerca de 70% os testículos são perdidos. Significa que em 10 crianças que vierem com uma torção de testículo acima de 12 horas, apenas 3 terão a probabilidade de ter o testículo salvo. 7 vão perder o testículo. Este testículo já não terá nenhuma vitalidade, já não terá vida. E se o indivíduo apresentar-se depois das 24 horas do início dos sintomas, quase que de certeza esse testículo já não tem nenhuma vitalidade. Daí que queremos alertar. Toda dor testicular é importante que de forma imediata se busque pela atenção médica. Toda dor testicular, até que prova o contrário, pode ser uma torção de testículo. E a torção de testículo pode culminar com a perca da vitalidade desse testículo. E se o testículo já não tiver vitalidade, suponhamos que o doente apareceu, tem 12 horas de torção, é feita a abertura ao nível do escroto, enquanto tem testículo que já não tem vida, o que é feito é retirar este testículo. Este testículo já não terá nenhuma função e o indivíduo fica apenas com um único testículo. Então, a cirurgia que é feita é esta aqui. Abre-se o testículo, geralmente, aliás, a bolsa escrotal. Geralmente temos feito a abertura aqui ao nível digamos, no meio do escroto, né? Que para termos o espaço de abordar os dois hemiscrotos. Então, como podem ver aqui, o testículo está torcido, já não tem vitalidade nenhuma. Então, esse testículo terminou com a sua remoção. Chamamos de orquiectomia. Depois é feita a abertura no outro lado do testículo para que seja fixado, para impedir ou para prevenir que esse testículo também sofra uma torção. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. Esse foi o nosso doente, um adolescente de 12 anos que veio com 5 horas de sintomas. Levamos imediatamente, não esperamos os exames, levamos imediatamente ao bloco operatório, fizemos a abertura do esgoto. Como pode ver, aqui está o testículo, já estava com alteração da coloração, com tendência a ficar enegrecido. Felizmente, esse testículo foi recuperado. Mas tivemos uma situação como esta aqui. Este indivíduo tinha 12 horas ou 18 horas de torção, um adolescente de 14 anos. Como pode ver aqui, está completamente preto esse testículo. Esse testículo já não tinha vida. O que foi feito
foi a remoção deste testículo. Este indivíduo ficou apenas com um único testículo do lado esquerdo. Esse foi o testículo direito testículo esquerdo que sofreu a torção, ficou com o testículo do lado direito e fixamos este testículo. Portanto, essa é a temática que nós queríamos partilhar no dia de hoje. E como mensagem-chave, queremos deixar é que toda dor testicular, uma dor súbita, é sempre uma emergência, porque pode se tratar de uma torção testicular. E a torção testicular é tempo dependente. Significa o quê? Que quanto mais tempo passar, maior é o risco de perder-se o testículo. E agir nas primeiras 6 horas é crucial. Quanto mais rápido é feito o diagnóstico, maior é a chance de salvar o testículo. Quanto mais tarde, menor é a probabilidade deste testículo ser salvo. Os meninos, os adolescentes, devem ser orientados a relatar qualquer dor escrotal de forma imediata, porque infelizmente o que temos visto é que as crianças, os rapazes, geralmente não gostam, não partilham esta informação com os seus progenitores. Tem a dor testicular, não diz nada. Não diz nada, só quando nota que a dor já está grave, que em algumas situações até, inclusive, acaba influenciando na deambulação, já não caminham como deve ser por causa da dor. É quando os pais perguntam, afinal, o que é que se passa? Ah, porque tenho dor no testículo. Já passam 24 horas, 48 horas. Quando vão ao hospital, infelizmente, não há mais nada a fazer no sentido de salvar esse testículo. Apenas o que é feito é a remoção do testículo, já é um órgão morto. Então temos de garantir que partilhar essa informação com todos os rapazes, toda dor testicular tem que ser partilhada de forma a se procurar os serviços de saúde. E a educação dos pais e das escolas pode nos ajudar a salvar os testículos e a preservar aquilo que é a fertilidade. Portanto, muito obrigado. Essas são as minhas páginas, as minhas redes sociais, tem aí o meu WhatsApp. Para quem tiver alguma dúvida, tem ficado com alguma dúvida, não hesite, pode contactar e estarei aqui para poder esclarecer. E agradeço por terem assistido a esta palestra. Partilhem com os demais. O conhecimento deve ser partilhado. Partilhando esse conhecimento, estaremos a salvar muitos testículos que correm risco de ser perdidos por falta de informação. E muito obrigado. Não se esqueça de seguir a minha página para que possa receber mais vídeos sobre muita temática ligada à área de cirurgia pediátrica. E obrigado, até a próxima.